Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do De Livro em Livro. E eu vim aqui porque eu senti que eu precisava conversar com vocês rapidinho antes de começar o vlog. Por quê? O que acontece? Eu li um livro chamado Sol da Meia-Noite, como vocês sabem, provavelmente vocês clicaram nesse vídeo por causa disso. E eu sei que esse vídeo é um vídeo que tá falando de um livro que as pessoas gostam muito. Os fãs de Crepúsculo são muito fãs de Crepúsculo, entendeu? Muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com pessoas falando mal de personagens que a gente gosta. Eu entendo. Aqui no canal eu sempre faço questão de dizer 100% a minha opinião honestamente, o que eu acho. O que não significa que a minha opinião é a verdade do mundo, o que não significa que todo mundo tem que achar a mesma coisa que eu. Mas é a minha opinião baseada na minha experiência, nas coisas que eu acredito e tudo mais. Tendo dito isso, tá tudo bem se vocês não concordam comigo em tudo o que eu acho do livro, tá tudo bem se eu gosto de livros que vocês acham que é um lixo ou se eu não gosto de alguns dos livros que vocês amam muito. Eu já vou adiantar que o livro como um todo, eu gostei dele sim, mas eu não deixo de falar das coisas que me incomodaram. Então, se você é o tipo de fã de Crepúsculo, que você idolatra o Edward, que você não consegue ouvir alguém falando um dele, que você já quer matar a pessoa, eu aconselho a você não assistir o resto do vídeo. Eu não tô esculachando o livro, eu não tô esculachando os personagens. Quem me conhece, quem conhece o canal sabe que eu não sou esse tipo de pessoa e eu não faço vídeos com esse propósito e tudo mais. Eu dou a minha opinião de forma respeitosa, pelo menos eu tento na maior parte das vezes, mas é só um alerta pra que se você for o tipo de fã que fica com ranço quando você escuta alguém falando mal de alguma coisa que você gosta, se você não consegue de uma forma madura ouvir essas opiniões e não se deixar afetar, o que pode acontecer é só pra você não assistir. Então eu passei o tempo todo tentando entender o personagem. Algumas coisas eu entendi, mas outras eu não consigo. A vida é muito curta pra gente passar o nosso tempo, precioso tempo. A vida é tão ocupada, né? É complicado você passar o seu precioso tempo vendo coisa que vai te dar ranço. Ou então pra passar raiva na internet, né? Ninguém merece isso. Então fica aqui o alerta, beleza? Era só isso. E eu espero que vocês não me odeiem muito. Mas eu sou o tipo de pessoa que, se eu não puder ser sincera, você vai ver na minha cara que eu estou prestes a explodir. Então tá bom, gente, é isso mesmo. Beijo, fique com os clipes aí que eu gravei durante a leitura de Sol da Meia-Noite. Eu ia falar Sol do Amanhecer. Hello todos vocês, então eu vim aqui fazer o quê? Mais um resenha vlog. Faz tanto tempo que eu não gravo resenha vlog pra esse canal, não é mesmo? Mas esse livro pede porque primeiro, eu nunca pensei que eu fosse voltar pra esse universo. E segundo, eu vou começar a ler ele em breve e eu queria compartilhar mais a fundo, assim, meus pensamentos na hora, sabe? E poder fazer alguma coisa com spoilers pra vocês que já leram a série, né? Então, o que eu vou ler? Sol da Meia-Noite! Yeah! Gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô nervosa, porque eu sempre tive um pequeno problema com o Edward, mesmo naquela época, sabe? Ele sempre foi um pouco obsessivo demais pra mim. E eu ficava meio com algumas coisas que ele fazia com a Bella, me dava muita raiva. E eu acabava também ficando com raiva da Bella por não ter atitude. Então era um ciclo, sabe? Que sempre me incomodou bastante. Então eu tô com medo de como a autora vai abordar isso aqui nesse livro. Tipo, eu adoro a série Crepúsculo, gosto muito, mas assim, eu era Team Jacob. Não que eu achasse que, pô, o Jacob também ficou um saco, sabe? Tipo, sabe aquela pessoa que não se toca? Tipo, tá, ela não te quer, super. Tá, eu entendo. Mas, assim, pensando nos chips, eu preferia ela com uma pessoa menos obsessiva. Mas isso é uma coisa muito pessoal, tá? E aí o que acontece? Eu tô com medo de como a autora vai abordar a questão do Edward aqui nesse livro. Porque eu não quero que ela fique dando desculpinha para as coisas do personagem. Eu quero, claro, ter um embasamento, entender da onde que vem as coisas, sabe? O jeito dele. Mas eu não quero que ela pegue coisas atuais e fique usando como se fosse desculpa para as coisas que ele fez, sabe? Acho que dá pra entender. Tipo, eu gosto quando o personagem é autêntico. Por mais errado que ele seja, ele tem que ser autêntico. Então eu não quero que ela deixe as opiniões influenciarem o personagem que ela criou antes. Entendeu? Eu quero autenticidade. Então vamos ver se eu consigo encontrar no livro.
Eu tô nervosa, é um livrão. E eu espero que ele parece ser um pouco denso, porque eu sei que a gente vai ficar muito tempo na cabeça do Edward. E eu só espero que não fique chato. E é isso. Mas eu tô animada. E eu gosto muito da escrita da Stephenie Meyer. Ela é uma das autoras mais queridinhas, assim, pra mim, sabe? Eu gosto muito da Hospedeira, eu gosto muito de A Química. Eu gosto muito de Crepúsculo. Então, tô animada. E eu espero que eu goste do livro. Vamos começar isso aí. E eu vim atualizar aqui vocês. O que acontece? Eu acabei de ler o primeiro capítulo de Sol da Meia-Noite. E eu tomei um susto, na real, porque eu tava lendo e eu achei que as páginas tinham começado a cair. Só que não. Veio um pôster também do filme. E eu fiquei tipo, do livro, né? Eu fiquei tipo, what? Porque como eu recebi esse livro em parceria com a Intrínseca, eu achei que eu não fosse receber isso, que isso só vinha no kit mesmo de quem comprasse na pré-venda. E veio um cardzinho também que eu acabei guardando aqui. E o que eu achei dessa primeira parte? O primeiro capítulo me surpreendeu muito de uma maneira positiva, porque eu fiquei com medo de ficar meio chato, da gente acabar sempre, tipo assim, na mente do Edward e ele ficar, tipo, divagando muito e a gente já sabe o que vai acontecer. Mas ficou interessante, na real. Eu gostei muito de ver. Na verdade, ficou tudo muito mais creepy. Essa cena dele, da primeira vez que ele vê a Bella e que ele pensa em matar ela, a gente já sabia que isso tinha acontecido porque ele confessa isso pra ela em Crepúsculo. Eu não lembro se foi no primeiro livro ou em qual livro que foi, mas ele fala pra ela que ele tinha planejado todas as maneiras de matar ela e tudo mais. Só que, tipo assim, ficou muito mais sombrio. Então eu não sei em que momento isso vai se tornar romântico pra mim, porque só soa creepy e horroroso, assim, tipo, medo. Então eu tô curiosa pra saber como é que a autora vai conseguir brincar com os sentimentos do leitor, no caso aqui do meu sentimento, a ponto de eu conseguir enxergar de uma maneira romântica, sabe? E não, tipo, socorro. Mas eu gostei do que eu li até agora. E gostei de como funciona esse lance dele e da Alice. Eles sempre foram muito amigos, né? A gente já sabia disso, mas é interessante ver assim pelo lado dele, sabe? Então eu tô curiosa pra continuar, eu já vou continuar. Eu só parei pra falar o quão aterrorizante foi esse primeiro capítulo. Fiquei... socorro. Só um comentário à parte, o Emmett, ele é ótimo, ele não tem paciência pra quem tá começando. A reação dele é sempre tipo, ai, ou vai morrer ou não vai, ou vai matar ou não vai. Quando as pessoas se conhecem, elas se conhecem. Como um perseguidor obcecado, um vampiro perseguidor obcecado. Ainda bem que você sabe, né, querido? Gente, ele ainda tá pensando em raptos e assassinato. Vocês têm noção do quão perturbador esse livro está se tornando? Os pensamentos do Edward estão me assustando. Ele vai invadir o quarto dela pra olhar ela dormindo. Não importa se ele tá com medo de que alguma coisa apareça, ele mesmo apareça, ele mesmo sabe que é surreal, sabe? E ele mesmo assim, eu não consigo. É muito, sei lá, desnorteante, assustador pensar que a pessoa quer ter um controle nesse nível, sabe? Isso acaba virando uma coisa doentia, preocupante, sabe? Psicólogo pro Edward, por favor. Ai, gente, eu tô falando, tipo assim, eu acho que a gente tem que ser crítico com o que a gente lê. A escrita da Stephenie é ótima, eu adoro, é super fluida. Eu tô lendo direto, sabe? Já faz um tempo que eu tô lendo o livro e eu não tô cansando porque eu adoro a escrita dela. A história é muito legal, mas a gente tem que ser crítico com aquilo que a gente lê. Ele se questiona o tempo todo, ele sabe que tá errado, entendeu? Ele fala, nossa, eu tô agindo como um psicopata maluco, nossa, eu estou agindo como um tarado, eu não sou melhor do que ninguém, olha isso que eu tô fazendo. Mas ele faz mesmo assim. Sabe? Tipo assim, uma coisa é você perceber o seu erro e você evitar ele. Ele não evita e ele fica com essa, tipo assim, eu não consigo evitar ser assim. Eu não consigo evitar fazer diferente. Eu tô fazendo pelo bem, mas eu sei que tá errado, mas mesmo assim eu tô fazendo. Porque tem um limite dentro do que é aceitável. A sua preocupação, ela é válida num limite. No limite que você não começa a controlar a vida da pessoa, invadir a privacidade dela nesse nível, entendeu? Então eu entendo que ele tá se questionando e que ele vê e que ele nunca se pintou como herói. Ele realmente nunca se pintou como herói. Ele sempre disse que era o vilão da história. Mas mesmo assim,
Você não pode desculpar a atitude dele só porque ele percebe que ele tá errado na atitude que ele tá tendo. Entendeu? Então, isso me incomoda um pouco. Deixando claro, eu tô super entretida com o livro. Eu tô gostando muito da forma como ela tá abordando a maior parte das coisas. Mas tem algumas cenas que me incomodaram em Crepúsculo, quando eu lia, que vão me incomodar aqui de qualquer maneira. Essa cena dele assistindo ela dormindo me incomodou muito em Crepúsculo, sabe? Porque eu acho que no lugar dela eu ia ficar muito incomodada. Porque é um momento que você tá, tipo, muito vulnerável. E ali você tá, tipo, disposta por uma pessoa que você nem conhece, sabe? Que você não tem relacionamento nenhum. Então não acho legal isso. É uma invasão de privacidade. Ainda mais se a pessoa fala dormindo, tipo a Bella. Eu entendo a curiosidade dele, ok. Mas, tipo assim, a gente não pode agir inconsequentemente, assim, fazer tudo que a gente quer. Há cenas que aparecem ali que eu não consigo ver de uma maneira bonitinha, tipo, ai, olha, ele se preocupando com ela, tipo, socorro, procura terapia. Se você acha que, tipo, eu tô parada aqui do lado de fora da casa dela e eu estou conseguindo ouvir todos os animais num raio de 40 quilômetros, não tem nenhum animal perigoso, mas se alguém entrou na casa dela e se tiver alguém, alguma coisa, alguma força maligna perto, eu preciso olhar, eu preciso ver ela, sabe? É meio... Porque parece que a autora tá fazendo assim, pegando todas as coisas que o público já falou de Crepúsculo e tentando... coisa no nariz. E tentando justificar aqui. Aí ela fala assim: afinal de contas, o que as regras dos seres humanos representavam para mim? Quantas delas eu ignorava todos os dias? Eu pensei na quantidade de documentos ilegais que a minha família precisava para vivermos do nosso jeito. Nomes falsos, históricos falsos, carteiras de identidade que nos garantiam a matrícula de escola, diplomas que permitiam que Carlyle atuasse como médico. E, é claro, havia a forma como custeávamos nossas vidas. Leis de informações privilegiadas que não se aplicavam a seres com poderes de evidência, blá blá blá, um monte de coisa. E, além do mais, havia todos os assassinatos. Não lidávamos com essas questões de modo leviano, mas obviamente nenhum de nós nunca foi punido em júris humanos pelos crimes que cometera. Então parece que ela tá pegando essas coisas e falando assim: tá vendo? Vocês vivem falando do relacionamento do Edward e da Bella, mas ninguém questiona todas as outras coisas que tem no livro. Sabe? Como se ela colocou, inseriu isso na história. É claro que a gente não vai questionar essas coisas, porque o livro é um livro de fantasia. Então certas coisas passam, mas o relacionamento entre os personagens não. Então é uma coisa que cabe a gente a conseguir fazer um parâmetro melhor, sabe? Apesar da gente desculpar o fato, tipo assim, ele bebe sangue, sabe? E ele tá com ela e ninguém questiona o fato dele beber sangue. Porque não é isso, sabe? Que a gente vai questionar, porque esse é o lado fantástico da coisa. E ela tem a liberdade de escrever a fantasia desse jeito. Mas um relacionamento de namoro, de como uma pessoa deve agir com a outra, isso é uma coisa que a gente pode questionar em um livro de fantasia. E achar que um relacionamento é abusivo ou obsessivo, entendeu? Mas eu gostei do fato de que ela não mudou totalmente a forma do Edward pensar de uma maneira que eu não achei que ela fugiu muito disso a ponto de não combinar os pensamentos com as ações dele, só pra fazer ele uma pessoa mais correta, entendeu? Ela não fez isso, ela realmente fez ele do jeito que eu imaginava que ele realmente era. Então isso são pontos positivos pra ela, porque ela não se deixou afetar pela opinião pública a ponto de mudar um personagem de uma maneira que ele ficasse irreconhecível nesse livro e totalmente diferente do que a gente conhecia dele de Crepúsculo. Então isso é muito legal. Então eu só tô aqui levantando um debate. Isso não é um hate em Crepúsculo, porque eu gosto de Crepúsculo. Crepúsculo fez parte da minha história e faz parte da minha construção como leitora de fantasia. É só pra gente abrir um debate mesmo, sabe? Sobre algumas coisas, alguns pontos do livro que me incomodaram antes e que continuam me incomodando agora. Deixa eu falar que quando ele não tá completamente obcecado e paranoico, ele é muito amorzinho com a Bella. Tipo assim, a forma como ele pensa dela, como ele enxerga ela. E eu vi um lado totalmente diferente da Bella por causa da forma como ele a vê, sabe? Eu achei isso tão bonitinho. Na real, eu tô gostando muito de ver a relação dele com a família, como ele enxerga a família, o carinho que eles têm um pelo outro, sabe? E a forma como é difícil pra ele ouvir o pensamento de todo mundo. Como é difícil você conseguir ser... tipo assim, respeitar isso e ao mesmo tempo saber o que as pessoas estão pensando de você. E invadir a privacidade dos outros assim não deve ser legal, assim.
Então o fato dele ter mantido alguma sanidade, né, parando pra pensar assim, ainda é surpreendente, porque eu acho que se eu ouvisse o pensamento de todo mundo em relação a mim o tempo todo, em relação a si mesmos e aos outros, eu ia perder a fé na humanidade, eu ia pirar total. Então, pensando por esse lado, ele ser meio pirado faz um pouco de sentido, assim. Eu achei muito legal que o Edward deixou a mente do Jacob gentil. Tiveram várias coisas que passaram que eu não lembrava que tinha acontecido em Crepúsculo. E é muito legal acabar relembrando, tipo, verdade, isso aconteceu. Eu tô curtindo muito mais a história agora, assim, porque a gente sempre via o quanto a Bella amava ele. E as coisas pelos olhos da Bella às vezes passavam extremamente rudes ou obsessivas. Então ver o fluxo de pensamentos dele, como às vezes ele fica sem jeito pra fazer alguma coisa, ele tá pensando de uma maneira, mas ele age de outra. É interessante ver esse outro lado do personagem. Então eu tô achando isso bem legal. Então deixa eu atualizar vocês aqui como é que tá a minha leitura de Sol da Meia-Noite. Eu ia falar Sol do Amanhecer. Eu tô na página 390. E o que acontece? Começou a ficar meio pra mim, assim. Ele começa a divagar sobre os sentimentos dele, sobre como ele é errado em relação a ela e como ele tem que ser melhor por causa dela. Tipo, é bonitinho quando isso não tá sendo repetido toda hora, assim. Tá ficando meio chato, assim. Eu já imaginava que seria, a cabeça dele seria um pouco assim. Tanto que eu comentei que no começo eu tava com medo de ser chato nesse sentido. Começou a ficar meio denso, assim, pra mim. Vamos ver como é que vai ser mais pra frente. Eu tô numa parte que ele tá finalmente, né, se mostrando pra Bella e mostrando o corpo dele no sol e tudo mais. E tá meio assim... Talvez comece a ficar um pouco mais interessante quando a gente consiga ver a interação dela com a família. E aí a gente vai conseguir saber o pensamento de cada um deles, que a gente não teve isso em Twilight, né? Por causa do Edward, a gente vai saber exatamente o que cada um tá pensando e tudo mais. Mas vamos nessa, vamos ver como é que as coisas vão progredindo. Eu espero não empacar. Eu quero terminar esse livro. Eu tenho coisas pra começar a ler agora, mas... vamos ver. O cara vai, arranca um pedaço de uma árvore e joga numa outra árvore e pulveriza a parada, assim, na sua frente, com ira saindo pelos olhos. Depois ele vira pra você e diga, não tenha medo. Eu juro que eu nunca vou te machucar. Eu esqueci de comentar uma coisa que eu achei muito legal, que a gente teve informações sobre o Charlie. Tem toda essa questão da Bella, né, do Edward não conseguir ler a mente da Bella e tudo mais, que é a parte sobrenatural, que é a mais bacana do livro, assim. Mas eu não sabia, a gente não sabia que ele também não conseguia ouvir direito o Charlie, né? Essa informação não passa pra gente em Crepúsculo. Então é legal saber que é uma coisa hereditária. Isso significa que se talvez o Charlie, o pai da Bella, né, virasse um vampiro, ele teria um poder semelhante? Então da onde que vem isso? Será? Tipo, porque não foi explicado realmente em Crepúsculo. Será que ela vai explicar até o final do livro? Acho que não, né? Mas seria interessante se aprofundar nisso, né? Da onde surgiu esse poder e tal. Pelo menos eu não tô me lembrando de ter alguma explicação em relação a isso. Gostei muito de conhecer a história de como a família deles, do Edward, né, se reuniu, desde a parte da Alice, tipo, tudo muito mais profundamente, sabe? Eu não me lembro disso em Crepúsculo, eu acho que não teve, né? Porque eu não tô lembrando desses detalhes todos. E eu achei muito legal essa parte. Adorei saber um pouco mais de cada um deles. Cara, e a parte do dom do Edward, o que é mais legal é você realmente saber o pensamento deles mais a fundo. Porque a gente sempre soube que ele teria esse poder, né? Mas você realmente saber o que eles estão pensando é muito divertido. Eu gostei muito dessa parte que ele tá contando pra ela como a família se reuniu e tudo mais. O momento em que o Edward confessa pra Bella que fica vendo ela dormir. Será que ela me achava um depravado? Talvez. Um maníaco, com certeza. Ela não achava, mas eu acho. Que eu a espiava das sombras na expectativa de que ela se expusesse de alguma forma. Não exatamente assim, mas isso é problemático exatamente por isso. Porque ela vai ficar exposta de alguma maneira e sem a consciência de que você tá lá, né? Sim, mas não podemos negar que ele é um maníaco consciente. Aqui está. Será que era isso mesmo? Eu não receberia nenhum castigo pelo meu comportamento atroz? Eu penso a mesma coisa, Edward. Eu me pergunto a mesma coisa. Isso mais parecia uma recompensa. Pois é. Eu sabia que merecia uma penitência mais séria. Merecia, né?
Eu fico impressionada como o Edward é romântico. Olha só que incrível se um cara diz isso pra mim. Eu na hora falo, agora vamos casar. Olha só. É só que você é tão macia, tão frágil. Eu tenho que calcular meus atos a cada momento que estamos juntos para não machucá-la. Eu posso matá-la com muita facilidade. Se eu for precipitado demais, só por um segundo não estiver prestando a devida atenção, posso estender a mão querendo tocar o seu rosto e esmagar o seu crânio por engano. Olha! Não. E aí, mais embaixo tá assim. Ele vira pra ela e fala, depois disso tudo, está com medo? E aí ela responde, não, tá tudo bem. Caralho! Olha! Eu não vou negar que eu tô me divertindo horrores lendo. Tá muito divertido. Tá, vai. Essa parte do café da manhã. Eu gargalhei. Que o Edward vira pra ela e fala assim, então tudo bem, Bella, hora do café da manhã. E aí a Bella faz tipo... Aí o Edward fica... O quê? Aí que ele percebe, né? O café da manhã. Então, galera, tô aqui no meio, na verdade, de uma live, fazendo sprint de leitura do Spring Read, que é a maratona que eu tô participando. Mas eu ainda tô lendo. Eu nem comecei a minha TBR da maratona porque eu tô lendo Midnight Sun. E aí o que acontece? Eu tô gostando muito, tiveram partes muito legais nessa parte final mais pro livro. Teve uma cena de perseguição de carro que foi muito irada. E aí agora também a gente tá vendo mais do Edward, vendo os pensamentos das outras pessoas. Eu acho que é a parte mais interessante, né? E eu tô gostando muito dessa parte final do livro, apesar de um pouquinho antes tá bem denso assim, sabe? Os pensamentos dele estavam enrolando, tava arrastando um pouquinho, mas agora ficou bem legal. Então já tô na etapa final aqui. E eu estou vindo uma atualizada dizendo que essa parte ficou bem bacana. Ver as coisas que a gente não sabia que tinham acontecido porque a Bella estava no hospital, né? Então a gente só tinha a visão dela em Crepúsculo. Ver dessa maneira foi muito legal também. E aí tem... O pessoal tá tudo aqui na live. Eu dei uma paradinha porque já começou o sprint. Aí eu só vou mostrar pra vocês aqui direitinho, vou inserir no vlog mais imagens. E vou tentar terminar a leitura agora. Ainda nesses sprints, tem mais 2, então vamos ver se eu consigo terminar. E aí eu vim contar pra vocês o que eu achei do resto do livro. O pessoal tá achando que eu tô gravando stories, mas eu tô gravando vlog. Terminei! Então, em geral, eu curti a leitura. Foi interessante ver muitas coisas pelo ponto de vista do Edward, principalmente em relação aos outros personagens e aos furos da história que a gente não tinha. Porque não são furos, na verdade, né? São outras partes da história que a gente não tinha porque o livro é narrado em primeira pessoa e quem narra é a Bella. Então foi muito interessante ver isso, saber um pouco mais dos pensamentos dos personagens, do desenvolvimento deles, de certa maneira foi muito interessante também. Gostei bastante. Eu gostaria que tivessem os outros livros narrado pelo ponto de vista dele. Eu leria, apesar de muitas coisas terem me incomodado, que ficou evidente conforme eu fui gravando os takes, né, durante a leitura. Mas são características do personagem que eu não gosto. Não é que o livro seja ruim, sabe? É um livro de fantasia jovem. Ok, é um livro bacana, mas tem características no personagem Edward, nos pensamentos deles e nas atitudes dele que eu não consigo, entendeu? Mas, em geral, eu gostei bastante da leitura, foi muito divertido em muitos momentos, essas partes finais foram bem legais, assim, algumas foram bem cansativas. Quando o Edward começava a devagar muito, eu ficava, pelo amor de Deus, amigo, tipo, realiza. Eu acho que pros fãs de Crepúsculo, todo mundo que é fã, assim, vai querer ter uma visão, assim, mais profunda de como o Edward enxergava tudo que estava acontecendo. Assim. Hello! Eu vim aqui então só me despedir de vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui o vídeo. Eu espero que ninguém fique muito chateado comigo. É só minha opinião. Eu gostei de muitas coisas do livro, como eu disse antes. E eu acho que muita coisa realmente é desculpável no sentido de que a gente tá lendo um livro de fantasia. E se você não me odeia totalmente depois desse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Eu juro que eu sou uma pessoa legal, mesmo que a gente não concorde com tudo. E eu vejo vocês bem em breve. Beijo assim, até a próxima!